No programa Bate Pronto, Vampeta elogia Renato Augusto e fala sobre desempenho do Corinthians no início de temporada. Vai ver com verde. Final da Copinha hoje. Mas acordou o América Mineiro, grande final. Ele Em busca do bico, o América do Palmeiras. Nossa, já veio com os argumentos. Mas a verdade, Pedro, que Parado. o verde ontem, com menos de um minuto, já deu um susto no Corinthians. Foi. 58 segundos, abriu pra cá. Achei que a coisa ficou assim, durante os 15 minutos, digo, pô, o Guarani no contra-ataque vai fazer o segundo daqui a pouco. Quando a gente começou a melhorar, criou bastante oportunidade. O professor não gosta disso, mas digo, professor, quando tem público em casa é diferente. De novo. Vai chegar na sua vez, você vai falar. Em casa o Corinthians vai e ganha. O Flávio Prado vem voando, esteja onde ele vier lá. O Bumbo vem batendo as E orelhas. você não sabe. Verdade, E você não sabe, Mauro, ontem quando a gente saiu daqui do Bate-Pronto, né, Pepe, né? Eu fui correndo um puninho, né? Que eu fui ver. Fui pra ver lá o jogo do Newcastle lá. Esse é o único movimento. E aí. Segue 0x0 o placar. E aí, pô, chegando em cá, aí eu moro numa parte hotel, né? E tô aqui, dei a chave manobrista e tava um ônibus do Guarani. Eu digo, só que eu não sabia que a segurança, a comissão técnica do Guarani, alguns jogadores estavam na recepção. Eu digo, essa barca aí que hoje vai tomar 4 do Corinthians. Quando eu entrei, que abriu a porta, o time todo do Guarani me olhando. Eu digo, eu posso brincar, né, gente? Que eu tô pro Corinthians e já subi pro elevador todo sem Eu sou o campeão. Eu brinquei com segurança, mano. Essa barca aí hoje que vai tomar 4 do Corinthians, quando abre a porta, aquela porta automática, tá o time todo do Guarani me olhando. Eu falei, desculpa, gente, mas. Tinha um motivo. Não releva aí que eu tô pro Corinthians, subi o elevador. A grande vantagem de ser o Vampeta é que você é o Vampeta. Aí subi a mil, quando começa o jogo à noite, às 20 horas, menos de um minuto, eu digo, eu acho que é o castigo que eu falei lá no. Mas a verdade é que quando o Renato Augusto joga, é diferente do Corinthians. Por isso que eu falo que tem que começar sempre. Pena que assim, a gente viu ele jogar ontem bem, vamos ver ele daqui a um mês de novo. Aí não adianta. Tá melhorando. Boa tarde a todos. Eu gostei do modo geral do Corinthians, até porque o Guarani é um time de qualidade. Mostrou isso. O calendário pro ano todo, né? Série B, né? Pois é, e tem um time interessante mesmo. E o Vamp também nisso sabe muito mais do que a gente. Você tá num caso, aquela coisa, em menos de um minuto você já toma um gol, pro time mandante, visitante, é o jogo ideal, do jogo do sonho. Você volta atrás, fica tudo bonitinho lá. E foi um jogo equilibrado, foi um jogo de bom nível, mas assim, com a cavalaria de volta, é um outro Corinthians, tá? Agora o Corinthians precisa de duas coisas. Quando não tá todo mundo, jogar muito mais do que ter jogado e jogar melhor do que ter jogado na Neoquímica Arena. E o Maicon também, né? Que fazem, que nem fala o Milton Leite, que faz. É muito bom, mas não é só fase, né? Como o Renato Augusto. O Maicon e o Renato Augusto são muito bons. O Roger Guedes, muitas vezes criticado e com razão, também é um bom jogador. O Yuri Alberto também. Enfim, tem bons jogadores. A zaga é histórica, talvez seja muito histórica, aquela questão da idade e tal. O próprio primeiro gol tem uma desatenção, mas também começa a desatenção na marcação. Ninguém acompanha. Desacreditou. Um minuto de jogo, deixa, daqui a pouco. E aí começou tal. Mas foi pelo resultado, pelas circunstâncias, foi um ótimo resultado. De novo, vale para o Guarani, vale para o Corinthians, vale para todo mundo. É só a 4ª rodada. Então vamos lá, nem para se amar tanto, como diria o Vanderlei Nogueira, e nem também se perdesse para pichar o muro do CT Joaquim. Aqui em São Paulo essa 4ª rodada, aqui na Bahia é Bavi. O Vitória é o último colocado, viu, Roberto? Calma, né, que eu tenho dito. Domingo é Bavi. Ele me mandou ontem falando assim, professor, ele falou, você não gosta de ver tudo? Vê domingo Bavi, vai passar aí na televisão. Eu digo, mas domingo eu tô aqui, eu olhei a escala, eu tô Corinthians e São Paulo. Fica vendo Bavi. E lá na Bahia deve estar tudo tranquilo. Se o Vitória perder do Bahia, é o último colocado que bate o Bahia. À frente do Vitória tem um tal time chamado Doce Mel. Mas só podia ser na Bahia, né? Nogueira, boa tarde. Corinthians 2, Guarani 1 ontem, Vanderlei, e é aí que eu te pergunto. Já dá pra dizer que o Corinthians sentiu o dedo do técnico Fernando Lázaro ou ainda não? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos meus companheiros, a todos vocês. Aqueles que nos acompanham sabem perfeitamente que eu tomo pancada aqui porque eu dou muito valor ao Paulistão. Todo mundo sabe disso. Nós dois. Então, alguns pensam dessa mesma maneira, outros, né, Flávio Prado, e outros entendem que é absolutamente, Bruno Prado, que é absolutamente... Solidário aos Prados. A família Prado. Que é dispensável o Paulistão, que poderia, esse espaço datas para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, enfim, todo mundo sabe. Quem é contra, quem é a favor, e todo mundo tem as suas opiniões. Eu sou favorável. Mas, tem um mas, me ensinou a família Betting. Tem um mas. O mas é o seguinte, o Campeonato Paulista, como todos os demais estaduais do país, é um espaço que alimenta a rivalidade,
que não é pouca coisa, algumas rivalidades seculares aí. Isso você não pode jogar pela janela. Então eu dou sempre muito valor para isso, porque é isso que alimenta. É o seu vizinho, você cutuca quando perde e quando ganha, aquela coisa que todo mundo já sabe o que eu estou querendo dizer com relação à importância da rivalidade. E serve também para as equipes, os grandões, as equipes grandes, afinarem a orquestra para o campeonato que vai começar dentro de algumas semanas, Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais. Diante disso, eu dou um peso para uma virada, por exemplo, do Corinthians. Eu coloco no pacote até aquilo que eu falei ontem, que o Piperno me mandou uma mensagem de madrugada. Você não falou do PSG e do Cassel? Eu falei que não tem a menor importância, né? Mas é muito bom vencer. Vencer é muito bom. Corinthians venceu, é muito bom. Vitória tem sabor doce. Mas, gente, seria surpreendente, espantoso, se um time jogando em casa, segundo alguns que a torcida impede uma derrota, não é verdade, mas tudo bem, jogando em casa com 38 mil torcedores, que tem um elenco valioso em torno de 90 milhões de euros, perdeu uma partida para um elenco que vale 10 vezes menos. E não tem a tradição, não tem a importância que tem o Corinthians. Então é isso, eu não estou minimizando, eu acho que é bom vencer. Mas dizer que, está embalado, atenção, são 4 jogos do Fernando Lázaro. E tem muita coisa para corrigir. Tem muita coisa para corrigir. O ataque destruidor. Tomara que funcione. Eu quero ver que vire um time imbatível, com 4. O Flamengo, com aquele quarteto que o Vampeta toda hora cita aqui, que é um quarteto espetacular. Eu quero, é bom para todo mundo. Agora, menos, né? Venceu de virar, tomou um susto para valer, né? Então é isso, eu acho que o Campeonato Paulista serve para ajustar. E será uma grande surpresa, espantosa surpresa, se não chegarem na final 2 grandões. É sempre assim, não tem, é história, é sempre assim. O campeonato é aquele que vai tentando levar, tecnicamente, eu não estou falando metendo a mão, tentando levar grandões para a final. É o sonho dourado do organizador, ou não? É isso. E os outros pequenos só estão aí para surpreender. Pode acontecer. Surpreender, pode acontecer. Mas seria uma zebraça. Isso vale para todos os estaduais e para todos os anos. Fábio Piperno, muito boa tarde. Piperno, como que você assistiu aí essa vitória do Corinthians de virada 2-1 para cima do Guarani, Piperno? Boa tarde, Pedrinho. Um grande abraço aos colegas, à nossa audiência, à cidade de São Paulo, que Vampeta, inclusive, disse que não apenas é a locomotiva, Vanderlei, como é a locomotiva desse trem-bala chamado Brasil. Vampeta que... Tudo bem. Trem-bala me lembra outra coisa também. Eu acho que a gente tem que transformar os espíritos desse país. Então, trem de alta velocidade, melhor, né? Parabéns a São Paulo. Parabéns ao São Paulo Futebol Clube. Desse TGV. Grande vitesse. E parabéns ao São Paulo Futebol Clube, 93 anos. Eu falei isso tudo, mas... E ao Tostão também fazendo aniversário. Eu falei isso tudo, 76 anos. Eu falei isso tudo, mas se lá atrás eu tivesse nascido na época da Guerra dos Farrapos, 9 de julho, eu não vinha lutar, não. Não? Eu tomei e dar tiro. Eu também tomar tiro e dar tiro. O único problema da cidade de São Paulo, aliás, do estado de São Paulo, é exatamente nós que estudamos nessa cidade, depois trabalhamos no que trabalhamos, porque a gente nunca pôde gozar nem do feriado de 9 de julho e muito menos do 25 de janeiro, porque sempre caíram nas férias escolares. E como a gente pegou uma profissão que a gente trabalha no 25 de janeiro, no 9 de julho e outras férias... Inventaram a copinha, inclusive. E inventaram a copinha também pra gente fazer no jogo. A gente nunca pôde curtir um feriado de 25 de janeiro. Pois é um desabafo. Isto posto, como diria Mauro Betti, o Palmeiras foi bi hoje da Copinha. Sabe, esse negócio de ganhar todo ano Copinha, encher o paciente. Cansa. É carnaval se ganha hoje. Que coisa monótona. Mas em relação ao Corinthians e Guarani, tá bom. Ok, vamos agora estacionar o TGV e voltar aqui para nossa realidade. Então. A nossa realidade, o campeonato estadual, ontem mais um jogo importante do Corinthians, e aí... Com base em tudo isso que o Vanderlei falou, e é verdade, eu acho que a melhor forma para a gente comparar a evolução de um time, o status de uma equipe de futebol, muitas vezes é você comparar com aquilo que ela fazia em idêntica situação um ano antes. Então, por exemplo, o Corinthians do Campeonato Paulista do ano passado teve uma série de problemas, trocou de técnico, mais ou menos nesse momento do campeonato, na terceira, quarta, quinta rodada.
O Vitor Pereira demorou mais um pouquinho para chegar, mas enfim, o Corinthians demitiu o Silvinho, aí ficou um tempão com o Lázaro, inclusive, trabalhando. Aí, Corinthians vai para aquele jogo de quartas de final e enfrenta quem? O Guarani. Olha só, o Guarani, né? Naquele momento, se eu não estou enganado, treinado pelo Ricardo Catalá. E aí, o Corinthians, pelo Felipe Tigrão, né? Ano passado? Acho que um deles. O Catalá andou pelo Paraná, enfim, um deles. O jogo vai para os pênaltis. Uma decisão por pênaltis interminável, dramática. Bom, isso é bom. Não sei, coisa que eu vou ler gosta, porque afinal de contas mexe literalmente com muitos corações e tal. Alguns, infelizmente, né, nem conseguem superar esse teste e tal. Porque o Vanderlei tem também o seu lado cruel. Mas aí... Principalmente o lado cruel. Aliás, geralmente eu ia ser operado na madrugada seguinte, eu estava na maca, vendo, na hernia de disco, vendo os pênaltis assim, e já tinha tomado uns negócios, eu dormi no meio. A única vez da vida que eu consegui dormir no meio da disputa de pênalti, só fui saber no dia seguinte, depois da operação, quanto é que tinha sido. Ufa! Ainda bem que você não era nem corintiano e muito menos bugrino. Então, agora... Agora, então, para dizer exatamente o seguinte, o que está acontecendo com o Corinthians agora, hoje, não tem absolutamente nada de anormal. Seria normal se na quarta rodada do campeonato o Corinthians estivesse passando o carro em todo mundo, com um técnico novo, jogador que chegou agora e tal. É o momento exatamente de se fazer, como o Vanderlei disse, ajustes, experiências, novo sistema de jogo, às vezes mudar um outro titular aí de função, de posição. Até porque o grande objetivo de todos esses 16 técnicos, e principalmente dos 5 de Série A, não é exatamente atingir o seu auge agora, nesse final de semana, fazer com que o seu time atue no seu melhor nível agora, sábado, domingo. Não, você tem outros objetivos, né? As finais do campeonato e principalmente as 3 grandes competições que vão se definir no segundo semestre. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, o que eu tenho dito para o torcedor do Palmeiras, só não posso mais dizer do Vitória, né, Vamp? Calma, torcedor. Tá tudo dentro da normalidade. Não aconteceu absolutamente nada. Nada de anormal até agora com Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. E agora o Corinthians vai ter um clássico contra o São Paulo. Se perder esse clássico, vamos ver se o torcedor vai ter essa calma toda que você está falando, Piperno. Mas, Vampeta, o Corinthians em 2022 só virou 2 jogos. O pessoal fica pôr do fogo, Vanderlei. Contra o Ituano no Paulistão, 3-2, e contra o Atlético Mineiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 2-1. Em 2021 também foram 2 viradas só. Bahia 2-1 e Ponte Preta Paulistão também 2-1. Muito se falou nos últimos anos do Corinthians não conseguir marcar muitos gols, não conseguir muitas viradas. O que mudou desse time para os outros, Vampeta? A chegada do Roger Guedes, a chegada do Balbuena, né? Chegou o Fausto Vera, quem mais chegou ali? Chegou alguns reforços, né? Chegou o Romero agora, né? O Maico permaneceu, não deixa de ser um reforço também, né? Mas eu ainda vejo o Corinthians assim, distante aos rivais em termos de elenco, né? Em termos de plantel. A gente viu aí no final de semana, todo mundo apontando, você mesmo aqui, fora do ar, falou que foi um dos piores jogos que você já viu na sua carreira, aquele Inter de Limeira e Corinthians, né? Sofrido. E a gente vai apontar assim, imagina o Corinthians assim, pega aí uma fase que não joga o Roger Guedes, nem o Yuri Alberto, ou o Renato Augusto com os problemas físicos. São 3 jogadores importantes aí para suprir esses 3, essa ausência. Por uma temporada que é longa, um campeonato, talvez seja o campeonato brasileiro mais difícil dos últimos anos, porque volta o Vasco, volta Grêmio, volta Cruzeiro e volta Bahia. Nesse tudo que votam aí, né, só o Grêmio não é SAF, né? E a gente tem que respeitar aí, quando fala que a SAF não resolve tudo, mas chega botando dinheiro onde os clubes não tinham, né? O Cruzeiro ficou 2 anos na 2ª divisão e com a chegada da SAF retorna à 1ª divisão. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.